Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos realizando o nosso trabalho e agradecemos sempre ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos veicular esses ensinamentos do Filho querido do seu coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ensinamentos constantes nos evangelhos e nesta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu desejo a todos muitas felicidades e que esses ensinamentos sirvam para iluminar cada vez mais a gama de conhecimentos que os nobres irmãos já possuem. O nosso vídeo de hoje é o de número 107, que tem como título Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É do livro Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rostang, publicado pela FEB, sexta edição, 1985, páginas 304 a 311, publicado no Rio de Janeiro, RJ. Eu peço aos companheiros que prestem atenção a esses ensinamentos, porque essas admoestações de nosso Senhor Jesus Cristo foi há mais de 2000 anos e elas estão totalmente atualizadas, porque o que nós observamos de companheiros, irmãos hipócritas é uma festa. A hipocrisia está agraçando com essas informações que nós, sinceramente, ficamos tristes, mas vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte, porque serve também para nós. Mateus capítulo 23, versículo 23, ele inicia assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e não vos importais com o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Coisas estas que devíeis praticar, sem omitir as outras. Guias de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que, entretanto, estáis por dentro cheios de rapina e de imundícias. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos homens, mas por dentro estão cheios de ossadas e podridões. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas, que adornais os monumentos dos justos e dizeis: se vivêramos nos dias de nossos pais, não os teríamos acompanhado no derramamento do sangue dos profetas. Testificais assim contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas.
Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como podereis escapar da condenação da geena? Eis porque vos vou enviar profetas, sábios e escribas, que a uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. É para que sobre vós venha todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isso virá a cair sobre esta geração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes tenho querido reunir teus filhos, como a galinha reúne debaixo das asas os seus pintos, e não quiseste. Eis que deserta vos será deixada a casa, porque eu vos declaro que desde agora não mais me vereis, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Tratai bem de compreender o valor destas palavras de Jesus. Vós que vendeis as orações, vós que as comprais, vós que fazeis doações às igrejas e aos conventos, pensando que assim resgatais vossas faltas e pagais a Deus a sua justiça. Compreendei-as bem, pois que fazeis como os escribas e os fariseus hipócritas, limitando-vos à prática de atos exteriores, prosternando-vos diante de vossos altares, curvando as frontes com aparente humildade, mas conservando os corações cheios de fel, de orgulho, de inveja, e confiando no número das orações que murmurastes distraidamente, no das genuflexões que executastes, no das esmolas que deitastes nos mealheiros das igrejas, sem atentardes em que esses números se apagam à menor falta de caridade que os vossos corações denotem. Não vos curveis tantas vezes nos templos, mas curvai-vos uma vez por outra sobre o desgraçado que encontrardes caído, para o levantardes. Não vos ajoelheis tantas vezes no chão dos vossos templos, porém, elevai com mais fé, reconhecimento e amor os vossos corações ao Senhor. Não lanceis no tesouro do templo com tanta ostentação o dízimo das plantas inúteis que cultivais, mas antes abri mão ocultamente do dinheiro da viúva, do órfão, do pobre. Entretanto, não vos isenteis dos deveres que os vossos cultos impõem, porquanto ainda agora, como ao tempo dos hebreus, e até que estejais bastante adiantados moral e intelectualmente, bastante purificados, para não mais adorardes o Pai no monte ou em Jerusalém, para serdes adoradores do Pai em espírito e verdade, é necessário que tenhais um freio. Fazei, porém, de modo que o cumprimento de tais deveres seja uma homenagem sincera, sinceramente prestada
ao grande ser que reina sobre o universo, e não a marcha monótona e irregular da máquina que funciona porque tem que funcionar. Não vos limiteis às práticas exteriores dos vossos cultos, omitindo, negligenciando a adoração verdadeira e a caridade do coração e dos atos, os quais, quando praticados, constituem o amor a Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. As palavras de Jesus, constantes dos versículos de Mateus e Lucas, também abrangiam, de acordo com o seu pensamento, a época em que eram proferidas e o futuro, sendo ainda aplicáveis aos tempos atuais. Ai dos que, limitando-se aos atos exteriores da fé, cobrindo-se com manto de hipocrisia, não praticam as virtudes que pregam aos outros. Ai deles, pois que se condenam a si mesmos, por suas próprias bocas se acusam perante o Senhor. Ai dos que fazem para si uma capa de boas obras fementidas, que a tanto equivalem às boas obras aparentes, com fim exclusivo de as impor aos homens, e que, assim, ocultando as iniquidades que lhe pejam as consciências, atraem os outros e os enganam pelos semblantes que eles apresentam. Ai dos que, sabendo onde está a verdade, dela afastam seus irmãos, para que não se torne conhecida, para que suas iniquidades não sejam conseguintemente patenteadas. Ai dos que, sabendo onde está a luz, a escondem, para que seus raios desapareçam e as deformidades de suas almas não sejam vistas por seus irmãos. Ai dos que, tendo-se apoderado da chave da ciência, nela não penetraram e lhe vedam a entrada aos que desejariam entrar. Ai desses, porquanto os que conhecem a verdade têm que viver segundo os seus ensinamentos. Eles possuem a chave, se não entram no caminho que se lhes abre diante dos passos, e desse caminho desviam os que lhes cumpria conduzir por ele, duplamente culpados se tornam. Ai dos que, conhecendo a verdade, a velam ou mascaram, a fim de poderem mais facilmente encaminhar o homem para as sendas tenebrosas, por onde eles próprios enveredam. São aparentemente escrupulosos, são-no para suas consciências e para as de seus discípulos. No fundo, porém, a iniquidade é que os impele. Incapazes de seguirem o caminho da verdade, afastam dele os que desejariam trilhá-lo, dizendo-lhes: segui-nos. Só nós conhecemos o caminho mais seguro. Quem não nos acompanha os passos se perde. Oh, ai deles! Ai desses guias cegos de um rebanho de cegos. Terão que dar conta de todas as ovelhas que houverem perdido, de todas as que hajam impedido de salvar-se. Ai dos que ocultam a luz, sua claridade viva os cegará. Ai dos hipócritas, dos falsários, dos velhacos, que ensinam como verdade o que sabem ser erros, que abrem estradas tenebrosas pelas quais não quereriam aventurar-se,
no sentido de que não abrigam em seus corações os princípios que impõem aos outros. Ai deles, porque se condenam a si mesmos diante do Senhor. Põem sobre os ombros de seus irmãos um fardo pesado e não consentem em suportar o menor embaraço. Mentem aos homens, mas não podem mentir ao Senhor. E o Senhor lhes pedirá severas contas de suas ações desde o começo dos séculos, desde o começo de suas iniquidades. O apóstolo Mateus e Lucas, versículo 29 a 39, Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 51. Capítulo 13, versículo 31 a 35. Dizendo que consta destes versículos, aludia Jesus à morte e às perseguições que os profetas tinham sofrido, ao sacrifício que breve se consumaria no Gólgota, às perseguições, ao martírio e à morte que os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos viriam a sofrer, aos esforços que ele fizera para reunir as ovelhas em torno do cajado do bom pastor, a destruição de Jerusalém, a dispersão dos judeus e, finalmente, a época em que, operada pela depuração e transformação do vosso planeta e da humanidade terrena, a regeneração desta, vindo o vosso protetor, governador e mestre em toda a sua glória, os homens, judeus e gentios, regenerados, clamarão num brado uníssono de amor, como outrora a multidão que o acompanhavam à sua entrada na cidade santa. Bendito que vem em nome do Senhor. Chamamos a vossa atenção muito especialmente para estas palavras do Mestre. Abre aspas. É para que sobre vós venha todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração, para que a esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos declaro que a esta geração contas serão pedidas. Jesus. Estas palavras, no seu sentido oculto, se referem à reencarnação. Deus é infinitamente justo para não punir nos descendentes as faltas dos ascendentes. Se aqueles não foram culpados, se aqueles não forem cúmplices destes. Jesus, pois, falava assim porque os que haviam matado os profetas ali estavam na sua presença, dispostos a derramar, segundo o modo de ver dos homens, o sangue do Cristo. Eles teriam, portanto, que prestar contas de todo o sangue que anteriormente haviam derramado e de todo o que ainda derramariam. Mistérios são estes da reencarnação, única chave que nos permite penetrar o sentido das palavras do Mestre e harmonizar a justiça do Senhor com a sua bondade. Se souberdes procurar, encontrareis sempre nos ensinamentos de Jesus, dominando-os esse pensamento, pronto a ser desvendado logo que o momento chegasse.
O sangue que os hebreus derramaram corria sempre, vindo a cair, por meio da reencarnação, sobre a cabeça de seus descendentes, segundo a carne, mas efetivamente sobre a cabeça dos que o tinham vertido em suas existências anteriores, até que ficassem purificados pelo fogo. Não tomeis aqui estas palavras no sentido literal, mas sim na sua significação simbólica, a de que o fogo tudo purifica. O fogo era considerado como princípio purificador, como agente destinado a fazer subir aos pés do Eterno os perfumes do incenso e o ardor dos sacrifícios. Essa é a razão, porque a todo instante se fala do fogo para purificar os pecadores. Trata-se do fogo moral dos remorsos, da expiação, que leva o espírito culpado ao arrependimento e ao desejo de reparar suas faltas. A purificação pela reparação e pelo progresso. Fecha aspas. Graças a Deus. Meus amigos, a situação em que a humanidade hoje vive e presencia o acréscimo de guerras, essa mortandade, especialmente naquela área do Oriente Médio, todo mundo está acompanhando. Aquilo tem uma razão de ser. Eu gostaria de que os companheiros gravassem em suas mentes um ensinamento, porque é lei eterna. E diz assim: ninguém sofre injustamente diante da lei divina. Se alguém sofre ou está passando por uma situação difícil, merece. É grave o que a gente diz, mas é verdade. O sofrimento é uma benção, porque está nos limpando de alguma coisa. Ninguém sofre de graça. Ninguém. A lei divina existe para proteger inocentes e punir culpados. A lei jamais permitiria que o inocente sofresse sem culpa. A lei não permitiria isso. Então, meus irmãos, a gente fica triste em tomar conhecimento do que está acontecendo, dessas vítimas, dessa imbecilidade humana, dessa guerra, sem sentido, ambição, egoísmo, orgulho, vaidade, tudo aquilo que Jesus sempre nos ensinou para que pudéssemos nos afastar disso. Mas existe uma passagem nos evangelhos que, quando Pilatos apresenta Jesus diante daquela multidão, e o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. E no meio de tudo aquilo o povo grita: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso está registrado nos evangelhos. E o sangue está caindo até hoje. Não o de Jesus, o deles mesmo. É grave isso. Mas só nos resta orar, porque são nossos irmãos que estão passando por essa situação difícil. Mas tudo tem uma razão de ser. Eu quero, meus irmãos, mais uma vez relembrar. Não esqueçam nunca disso. Nós somos luz. Nós somos filhos da luz. E para essa mesma luz,
mas voltaremos um dia. Que a luz brilhe no vosso lar e no coração dos vossos familiares. Sejam felizes. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.